A conversa em 9 minutos hoje diz respeito a um conhecimento, a um assunto que é muito importante para nós, que tem a ver, às vezes, com o nosso habitat, nosso entorno, né, o nosso contexto de moradia e de trabalho, e ajuda a nos organizarmos mais do que a gente pensa. A propósito disso, vamos conversar com uma especialista, que é a paisagista Simone Coutinho, com quem a gente conversa agora. Simone, com a hipersegmentação de ofícios e profissões, estão se rebatizando ofícios, né? Então, de repente, apareceu personal stylist, personal disso, personal daquilo, design de interiores, design de exteriores. O que o paisagismo faz mesmo? Bem, o paisagismo é uma ciência, né? Obviamente precisa ser realizado por profissionais preparados para isso, que integra o ambiente natural, o ambiente construído e a relação homem com esse ambiente, proporcionando bem-estar, né, funcionalidade também, para o homem usufruir desse espaço. Mas o ambiente construído o homem e natureza, né? Então é um elemento aí fundamental. Apesar de que o homem é a natureza, mas isso é assunto para depois. Sim. Né? Vamos falar, mas é a natureza. Você tem um ambiente construído, né? Ou seja, a intervenção da mão humana, sim, né? O sintético, o artificial. O homem, esse entra também com essa questão dos elementos da natureza. O paisagismo ele entra para harmonizar isso novamente, para reconectar o homem a esses espaços. Mas não só através de uma ligação puramente. Isso é importante, mas é importante que esses espaços tenham uma função, seja ela ecológica, seja ela de contemplação, estética, né? Então o paisagismo ele faz com que esses espaços estejam mais trabalhados do ponto de vista ambiental e do ponto de vista funcional também. Isso com muita criatividade, é claro. E tem uma variável aí que eu imagino, que por óbvio, que é a dimensão espacial, né? O tamanho da área onde você vai intervir, né? Sim. O paisagista, quando ele vai, né, quando ele se introduz num espaço, a primeira coisa que salta aos olhos é isso. É a dimensão do local, a paisagem natural, o que acontece ali, né, com as pessoas que vivem naquele lugar, para que ele possa, em cima disso, trabalhar com todos esses elementos. Ou seja, ele vai fazer uma integração, né, dos anseios do cliente, do que ele deseja que seja aquele espaço, com o que o espaço pode proporcionar, né, e com o que já existe lá. Porque muitas vezes você encontra uma casa, se é um sítio, já tem uma represa, um lago, um curral. Então o paisagista ele precisa tirar partido desses elementos construídos, criar um novo olhar para esse espaço, potencializando as belezas que ali existem. E naturalmente, reconectando, como falei no início, o homem à natureza, trazendo para fora, né? Ou, algumas vezes, levando a natureza para dentro da casa desse indivíduo. Mas fatores como, às vezes, a aeração, iluminação, clima também são determinantes. Importantíssimos. Você não consegue trabalhar se não levar em conta isso, porque os materiais, né, que nós trabalhamos, na maioria, é um material vivo, né? Planta é um ser vivo. Então, nós precisamos de trabalhar com a questão da iluminação, com a questão da umidade, da ventilação, né, dos acessos, os percursos, os caminhos, né, altitude, tem muita vegetação que não frutifica a determinadas altitudes, tem uma baixa florada. Aqui no Espírito Santo nós temos muito isso, muito próximo, né? Nós temos, por exemplo, o jasmim amarelo, que é uma planta escandente, fica muito lindo em taludes, em jardineiras, mas que não floresce aqui na beira do mar, ou floresce timidamente. Já no clima de montanha, lá de Pedra Azul, Domingos Martins, Venda Nova, ele floresce abundantemente. Então, o paisagista precisa conhecer esses elementos da natureza para saber trabalhar, né, dentro daquilo que o cliente está demandando. Simone, eu quero falar a respeito de um assunto específico. Eu já tratei desse assunto com algumas pessoas aqui, mas me faltou assim uma percepção de um entendimento de que aquilo era muito mais do que uma orientação, um modismo de arquitetura. A questão do Feng Shui. Você conhece Feng Shui? Sim, conheço. O que você me diz do Feng Shui? O Feng Shui,
para nós ocidentais, chegou com uma distorção, né? O Feng Shui, na sua essência, faz parte da cultura oriental. É uma tecnologia construtiva, digamos assim. O oriental, ele concebe um projeto como... Não há como religar o homem à natureza, ele faz parte, ele não está dissociado. Então, quando ele vai projetar o espaço arquitetônico ou até mesmo no paisagismo, ele leva em consideração o local exato que aquela edificação ou aquele projeto vai ser edificado. Então, o Feng Shui, para mim, ele é um agregador de valor no projeto. Determinados clientes que têm essa cultura oriental, que nos solicitam projetos com essa característica, nós vemos mesmo como uma tecnologia construtiva para o nosso projeto de paisagismo. E não como esse modismo que chegou aqui, ou até mesmo um pouco esotérico, né? Não. Inclusive, nós temos um arquiteto brasileiro, Solano, que é uma referência nisso. Ele é doutor em Feng Shui, estudou na China. Hoje ele trabalha em São Paulo e tem trabalhos fantásticos aqui no Brasil realizados, né? Então, realmente é uma ciência. Nós não podemos banalizar isso, né? Pelo contrário, nós temos que agregar isso aos nossos projetos. O paisagismo é uma especialização, né, Simone? Você, qual é a sua graduação mesmo? Eu sou engenheira florestal e tenho uma especialização em arquitetura de estruturas urbanas, né? Que me credencia para trabalhar o paisagismo. Eu senti necessidade de aprofundar mais no tema. O mercado exige isso. Então você conhece de mato e de casa, né? Sim. Você precisa ter o olhar arquitetônico, não tem jeito. Eu quero voltar um pouco ao Feng Shui para falar com você o seguinte: a gente sabe que há 20 anos, que antigamente era um conhecimento, realmente era um conhecimento que era tratado como um conhecimento estratégico. O cara, para aprender as técnicas de Feng Shui, ia para a casa do mestre, ficava lá 10, 15 anos. Sim. Depois essa coisa se banalizou, né? Você compra livros nas bancas aí, mas aquilo que você falou, observou bem mesmo, aquilo é tecnologia. Isso me remete a outra coisa. A pessoa deve considerar a mesma questão da radiestesia na construção? Ou seja, existe mesmo possibilidade dependendo do terreno onde a casa é edificada, as casas adoecerem as pessoas? Olha, eu não posso aqui afirmar isso porque não estudei a fundo. O que o Feng Shui preconiza é que a natureza nos diz algumas coisas. E ela nos diz para evitarmos construir onde há alguma alteração de campo energético. É isso que o Feng Shui preconiza. Por exemplo, está passando um curso d'água subterrâneo embaixo d'água. Então, você tem ali alguma alteração. E essa alteração pode sim interferir na saúde das pessoas que vivem naquele local. Isso, na cultura chinesa, oriental em geral, é muito estudado. Né? Nós aqui ainda estamos engateando nesse aspecto. Mas eu, como profissional da área das ciências naturais, eu comungo dessa crença. Dessa crença. Nós já tive a oportunidade de realizar um projeto aqui em Vitória, onde nós tínhamos... nós usamos a radiestesia para localizar exatamente uma interferência subterrânea no terreno e havia também um transformador na janela do quarto de uma pessoa que já tinha uma saúde fragilizada. Obviamente que um transformador na janela de ninguém é bem-vindo, né? Sim. Mas no caso específico dali, nós simplesmente trocamos essa pessoa de cômodo, de quarto, né? E aplicamos o Feng Shui como uma acupuntura naquela construção, na arquitetura e no paisagismo, no caso. Aqui, na verdade, isso só padece numa coisa que se tornou negativo no aspecto de que desconhece outros saberes. Isso ainda não está cientificamente comprovado. Eu brinco sempre dizendo que a ciência não conseguiu até hoje explicar o voo do besouro. Verdade. É verdade. E está comprovado lá, né? Eles estão aqui há mais tempo que a gente, então acredito que nós devemos segui-los. Agora essa questão também de interação homem-natureza, isso parece que se torna um valor verdadeiro para vocês que fazem paisagismo, né? De entender que o homem não é um sujeito, a natureza é um objeto, né? Ambos se integram, né? Sim. O paisagismo, quando ele é pensado junto com a área construída, com a arquitetura, ele agrega muito. Ele agrega valor, inclusive econômico, ao empreendimento, àquele imóvel.
Só que o valor maior, que hoje em dia é pouco percebido, é na qualidade de vida daquele indivíduo que vai habitar aquele espaço, né, dotado, totalmente preparado e pensado para trazer a natureza para perto dele, para ele usufruir desses benefícios também, né? Não só os benefícios ecológicos que nós já sabemos aí, de captação de água, né, a atração de fauna, principalmente a avifauna, mas também dos efeitos terapêuticos que um espaço verde, que um jardim proporciona numa residência. Como é que você está vendo essa experiência que se desenvolve em algumas cidades do mundo, como Chicago, por exemplo, onde está se construindo os jardins no topo dos prédios? Não é um jardim de cobertura, não. É um jardim no topo do prédio. Toda a parte superior do edifício ser dotada de cobertura verde. Olha, eu acho isso espetacular. Nossas cidades carecem demais de áreas verdes. Nós temos um problema nas cidades por conta da pavimentação excessiva, da impermeabilização do solo, que são chamados efeitos de ilhas de calor. E a vegetação, principalmente a arbórea, ela exerce uma função ecológica tremenda, diminuindo esses efeitos de ilha de calor. Ou seja, nós temos um microclima mais agradável, onde temos mais vegetação. Nos espaços, nas cidades que são densamente construídas, né, principalmente com muitos edifícios, as coberturas verdes são a solução, porque elas estão lá absorvendo aquela radiação solar toda, metabolizando aquilo tudo, né, e colocando aí na atmosfera mais oxigênio, fixando o gás carbônico, né? Ou seja, existe uma função ecológica e isso é traduzido e percebido para nós como melhoria do microclima local, ou seja, cidades muito mais agradáveis. Aqui no Espírito Santo, infelizmente, a gente não tem, pelo menos na área metropolitana, uma cultura de, primeiro, investir na prospecção, na identificação e implantação de mais áreas verdes, né? Novos parques e em existindo e em uso, disponibilizando também que haja os usuários, que as pessoas se acostumem, que parque é alternativa para a praia, inclusive. Foi muito bem lembrado, Eustáquio. Eu acredito que por força da minha criação e formação, a praia não é o meu quintal, embora eu goste muito de mar. Eu sinto falta de ter parques equipados aqui na cidade, né? Que eu possa passear com meu filho ou encontrar com os meus amigos à tarde e estar nesses locais, me demorar lá. A exemplo do Parque da Cebola, do Parque Moscoso, até mesmo do Parque Botânico, né, da Vale do Rio Doce. Nós precisamos incrementar essas áreas para atrair as pessoas, né, para saírem de suas casas e gostarem de estar nesses locais. Eu acho que o paisagismo também, ele atua fortemente nisso, sabe? Preparando, equipando esses locais para que nós possamos ir lá, gostarmos de estar lá. Para isso, nós precisamos de políticas públicas que valorizem esses espaços, né? Simone, muito grato pela sua presença aqui. É um maior prazer te receber aqui. Obrigada. O prazer foi todo meu. Enorme minutos a presença da paisagista Simone Coutinho. Até já. Sou passageiro.